Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Começando mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz Ano Novo! Nós estamos iniciando o ano, né? Nesse estudo do nosso Evangelho, primeiro estudo praticamente do ano, né? E estamos aqui começando com uma reflexão muito importante. Hoje nós estamos no capítulo 17, no item 9. E vamos que vamos, cada vez mais buscando esse conhecimento, buscando conteúdo, buscando uma forma da gente melhorar, né? Então, nesse um dos primeiros estudos do ano, né, nós estamos buscando o quê? Buscando uma forma de melhorar a nossa vida, de melhorar o nosso espírito, de melhorar a nossa jornada, mediante a tantos desafios que a gente tem por aí. E o estudo de hoje está lá no capítulo 17, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Seres Perfeito, falando um pouco da riqueza e de tudo mais. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você que faça uma reflexão bem positiva para 2024, que trabalhe o seu espírito de uma forma diferente. Quando a gente fala nisso, a gente está falando do quê? De ser mais positivo, acreditar que as coisas estão melhorando, acreditar que você é capaz de transformar a sua vida, de fazer uma vida diferente e de construir um propósito diferente para a sua vida. Todos nós temos desafios na nossa vida. Todos nós enfrentamos várias coisas em situações diferentes. Cada um pega a sua cruz e essa cruz entenda como a sua prova, a sua expiação, para você poder viver e para você poder seguir. Cada um vive a sua dor e dentro dessa dor cada um tenta também melhorar e ser cada vez mais melhor em todas as suas coisas. Então, nós vivemos um cenário muito difícil. Muito difícil por quê? Porque é necessário que a cada dia a gente se mantenha de pé. E o que é difícil nisso? A gente manter o nosso pensamento firme. Então, isso que o Evangelho tenta trazer é que a gente mantenha o nosso pensamento firme, que a gente consiga, dentro de tudo que nós vivenciamos durante o nosso dia a dia, a gente transporte esses ensinamentos do Cristo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para a nossa rotina. Então, o Evangelho, o que que ele é? Ele é o nosso manual de instrução. Um manual de instrução para que 2024, para que esses próximos meses que vêm por aí, a gente consiga galgar esperança, paz, harmonia na nossa vida. É isso que precisamos, né? E eu desejo para você já de cara que esse ano, esses próximos dias do ano, esses próximos meses, você consiga cada vez mais se interiorizar, buscar paz, buscar esperança, buscar harmonia para a sua vida. E eu tenho certeza que você vai conseguir. Vamos lá. Hoje eu vou compartilhar a tela, já compartilhando a tela do nosso estudo, tá? Que está lá no capítulo 17, no item 9, tá? Que é os superiores e os inferiores, tá? Quando a gente olha para esse estudo, a gente pensa numa coisa muito importante na nossa vida, que é aquilo que nós recebemos da espiritualidade. E uma das frases de Emmanuel, que eu estou conferindo aqui agora, ele fala que todos nós somos depositários. Todos nós somos depositários e todos nós recebemos algo que são ferramentas para a nossa jornada. E quando a gente lê, já começa nesse estudo, nós temos o seguinte: os superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos potentados, né, da terra, com um dinheiro, uma propriedade. Deus, aliás, lhes dá a prova ou lhes prova constantemente que não é nenhuma e nem outra coisa, pois que deles a retira quanto lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando entende
e a retira quando julga conveniente. Nessa primeira parte do Evangelho, nós temos várias mensagens importantes. A primeira, que a autoridade quanto à riqueza é uma delegação que está a prestar contas daquele que é investido. Então, quando você tem autoridade, quando você tem um certo poder, ou quando você recebe uma riqueza, ou seja, por herança, ou conquista essa riqueza durante a sua jornada, tudo isso está dentro de um pacote que nós vamos ver daqui a pouco, que tem a ver um pouco também com o seu processo encarnatório, que tem a ver com aquilo que é provas e expiações. Ao mesmo tempo, esse texto ele fala também para a gente que Deus, como ele deposita isso nas suas mãos, ele também pode tirar a hora que ele quiser, conforme a vontade de Deus. E mesmo porque não é uma coisa que é permanente sua, porque você, quando também desencarna, quando você morre, você pode transferir essas riquezas para outras pessoas que vão assumir o seu legado. Então, veja bem, nós não levamos a questão material para o plano espiritual, mas levamos a experiência que fazemos com aquilo que nós somos depositado e com as questões, ou até mesmo com a matéria que nos envolve, com aquilo que nós exercemos de poder e de autoridade. Uma outra reflexão que nós fazemos em torno disso é que quanto mais autoridade, mais poder, mais pessoas você tem ao seu lado que dependem de você, da sua orientação, da sua própria riqueza, ou seja, daquilo que você produz dentro desse universo. Quando nós pensamos nisso, pensamos que essa tarefa também não é uma tarefa fácil, né? Quando nós olhamos para uma das questões do Livro dos Espíritos, ela fala dessa questão das provas e das expiações, que daqui a pouco a gente vê. Continuando um pouco o texto, quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor sobre o seu servo, até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, é o que nós estamos falando, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometem, os vícios que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos. Do mesmo modo que lhe colherá os frutos da solicitude que empregar para conduzir o bem. Todo homem tem na terra uma missão grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falsear-se-á-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Nesse segundo parágrafo, nós temos algo muito importante. Daqui a pouco a gente vai ver o suporte de tudo isso em outro material que eu trouxe. O que é interessante nesse segundo parágrafo? Que nós, desde o nosso nascimento, nós estamos condicionados a viver missões que podem ser pequenas ou missões que podem ser grandes. Mas independente do tamanho dessa missão, eu tenho pessoas e almas que vão jornadear isso junto comigo, ao meu redor, e que eu também sou responsável por elas terem sucesso ou falir, de repente, da minha influência e principalmente como eu sugestiono essas pessoas. Então, nós estamos no nosso dia sugestionando as pessoas. Nós estamos no nosso dia a dia influenciando o comportamento, a forma de pensar, a mentalidade de vários grupos conforme a gente está envolvido. Quantas pessoas se espelham em você como líder? Quantas pessoas se espelham em você como pai de família? Quantas pessoas se espelham em você como vó, como mãe? Por quê? Porque a gente muitas vezes arrastamos através do nosso exemplo pessoas. E essas pessoas são espíritos, são almas tentando dar certo, que têm também algumas provas para cumprir e algo para expiar. Então, os maus exemplos, né, do mesmo modo que colherá frutos da solicitude, para empregar para conduzir o bem, ele fala. Então, a gente vê que esses maus exemplos eles podem recair sobre o que? A colheita do próximo. O que o outro tem para buscar, para conseguir conduzir. Assim como pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor?
Daí a gente tem uma outra analogia que a gente pode fazer. Partindo da ideia que todos nós somos depositários, é importante a gente entender que tudo isso também é passageiro. Porque, assim, nós estamos aqui, nós não somos completamente matéria. Então, é uma jornada curta que cada um de nós vamos ter aqui durante esse período. Por outro lado, nós temos também a seguinte reflexão, né, que ele traz. Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade, que uso fizesse dessa autoridade, que males evitasse, que progresso facultaste. E daí a gente pensa em quem, nesse momento? Nas grandes autoridades e líderes mundiais de sociedade, de cidades, de pequenos municípios que nós temos por aí, que têm sim um poder, uma autoridade sobre a vida de outras pessoas. E que muitas vezes isso vai ser cobrado dentro do plano espiritual. Porque ele está jornadeando com o objetivo também de galgar para os próximos, ou seja, para todo aquele grupo que ele convive, uma oportunidade de acertar, de construir algo diferente. Então, muitas vezes, nós olhamos para alguém que tem autoridade, riqueza e poder, a missão não é tão fácil, porque provavelmente ele tem um grupo muito maior do que aquele, talvez, que tenha uma vida um pouco mais simples. Se dei, né? Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravo da sua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te que eram fracos. Quem eram fracos? Para que amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. Porque o evangelho, ele pede de uma certa forma que cada um de nós busque dentro de tudo isso, né? Busque dentro de tudo isso o quê? Ajudar o próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, esse processo do amor é também eu pegar todas aquelas ferramentas que eu abri o texto falando, pegar todas essas ferramentas e colocar à disposição do próximo. Como líder de um grupo, ou como alguém que tem poder, ou alguém que tem autoridade sobre algumas pessoas, isso vai ser me cobrado. Porque até então ele não tem até, de uma certa forma, o direito de agir. Porque você está ali cumprindo esse papel para que ele haja conforme as suas ordens, conforme o seu objetivo. Vamos pegar os grupos de grandes empresários que temos por aí, que tem milhares de pessoas sobre as suas mãos. A forma dele conduzir a empresa, ou a missão da empresa, os valores, né? A visão da empresa, todo esse conjunto de gestão da empresa, também é um pacote de responsabilidade sobre a vida daqueles espíritos que estão lá. Porque eles acordam todo dia de manhã com o objetivo de vencer na vida e vão compartilhar o mesmo teto, o mesmo chão da fábrica, ou da empresa, ou da loja, ou do escritório. E nesse compartilhamento são vidas entrelaçadas com projetos dentro de um plano maior, que muitas vezes aqui nós não entendemos. Mas quando o nosso véu cai, né, conforme o budismo fala também, esse véu cai, é descortinado. E muitas vezes nós temos que entender essa situação. Então, o maior aproveitamento é a gente fazer o bom uso, ser usufrutuário disso de uma forma correta, dentro de uma moralidade, dentro de uma ética. Se superiores têm deveres a cumprir, o inferior de seu lado também os tem, e não menos sagrados. Daí a gente vem no quê? Do outro lado agora, falando do outro lado. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar dispensado de cumpri-los. Por quê? Porque muitas vezes a gente também sabe do que deve ser feito, conhece a bondade, tem a moralidade ao nosso redor, e muitas vezes a gente joga isso nas costas do outro, para que ele faça para a gente. Mas não podemos esquecer que também podemos ter uma coparticipação dentro de tudo isso. Nem mesmo quando o seu chefe deixa de dar um cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justifica a de outros. Então nós temos o que dentro desse contexto? Nós temos assim muitas coisas que nós vivemos no nosso dia a dia e que na nossa tomada de decisão temos que estar pautado na moralidade, não na imoralidade ou na falta de virtude ou no excesso de vícios do outro. Pelo contrário,
Eu não vou usar o mal que o outro está usando para eu dar continuidade à minha jornada com o mal. Não vou pagar o mal com o mal, mesmo que isso tenha vindo do meu chefe, mesmo que isso tenha vindo de alguém que tem autoridade sobre mim. Os humilhados serão exaltados no sentido de que a sua essência, a elevação do seu espírito é muito maior naquele momento daquele ato. Porque aquele ato é em milésimo de segundos, são minutos, são pequenas horas, mas você está mergulhado dentro de uma eternidade. E esses pequenos momentos que você vive, dentro dessas tomadas de decisões, podem ocasionar grandes problemas para a sua jornada no futuro. Isso é uma reflexão maravilhosa quando a gente faz em torno do que a gente se sente pequeno às vezes, tá? A gente se sente muito pequeno em relação a isso. Se sua posição lhe acarreterá sofrimentos, né, reconhecerá que sem dúvidas os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar ao seu turno ao seu turno, né, o que fizera sofressem os outros. Não podemos esquecer que dentro desse processo, tanto do lado superior quanto do lado inferior, dos seres superiores, dos seres inferiores, quando a gente pega o título do nosso evangelho de hoje e a gente vê essa questão dos superiores e dos inferiores, nós não podemos esquecer que muitas coisas que vivenciamos dentro da nossa vida, muitas coisas que aparecem no nosso caminho, ela também traz vestígios de algumas coisas que vivemos anteriormente e que passamos ao longo da nossa jornada, tá? Isso é muito importante a gente perceber dentro de todo esse contexto, tá? Então, por exemplo, superiores que se achem, né, agora falando um pouco mais do texto, né, os superiores que se achem, né, compenetrado das palavras do Cristo, há nenhuma despreza dos que se estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem, não prevalecem, ou melhor dizendo, às vistas de Deus. Por isso que a gente fala, né, dentro desse contexto aqui, que é essa pergunta, né, que fizeste da riqueza que tuas mãos deverá ser o manancial a espalhar a fecundidade, né, do próximo, o que que nós percebemos? Nós percebemos que nesse contexto do texto, tá? Nesse contexto do texto, além de ser depositário, o olhar da espiritualidade sobre nós, ela não está voltada para aquilo que você detém, literalmente, mas o que você faz com aquilo que você detém. Então, a questão social, ela não vai prevalecer às vistas de Deus. Tanto mais pobre quanto mais rico. Na visão de Deus, existe uma grande igualdade em tudo isso. Todos são iguais. Então, daí a gente vê, né? Ensina, né? Dentro de todos esse contexto que nós estamos aqui no item 9, ele vai trazendo essa reflexão. Ensina-lhe o Espiritismo que, né, se eles hoje obedecem, talvez já tenham dado ordens ou poderão dar mais tarde, e que eles serão tratados conforme que haja tratado, quando sobre eles exercer autoridade. Porque às vezes a gente olha alguém que detém um certo conhecimento, detém uma certa autoridade sobre o próximo, mas em algum momento, dentro da sua jornada, ele também não teve todas as autoridades. Ele não viveu todas essas autoridades. E agora ele está tendo oportunidade como crescimento. O ser rico é uma oportunidade de crescimento. O ter poder sobre algumas pessoas, no sentido de liderar, de conduzir, é uma oportunidade que aquele espírito precisa dentro dessa fase para poder crescer, para jornadear de forma diferente. Isso é muito importante a gente perceber dentro desse contexto. E daí, voltando, né? Voltando então. Se os superiores têm deveres a cumprir, o inferior do seu lado também os tem, e não menos sagrado aos olhos de Deus, como a gente está falando. Se for espírita, sua consciência ainda é mais imperiosamente lhe dirá, né? Lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixa de cumprir aos que correm, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal e que as faltas de alguns não justificam de outros. Se sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu,
porque provavelmente abusou no passado da sua autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno que fizera os outros sofrerem, que nós falamos até agora. Continuando, se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se como constituindo isso uma prova que, para sua humildade, necessariamente ao seu adiantamento. É interessante a gente perceber qual que é a postura que nós vamos ter mediante aquilo que nos afeta quando envolve uma superioridade de alguém e uma autoridade de alguém. Resignação, reconhecimento e um pouco de humildade. É lógico que, em alguns momentos da vida, a gente tem que se posicionar. Precisamos desse posicionamento, mas não de um posicionamento que prejudica, que afeta, que machuca e que magoa o outro. Sua crença que lhe orienta a conduta e o induz ao proceder como quereria, que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse chefe. Por isso, mesmo ainda escrupulosos, se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que remunera e quem deve ele ao seu tempo, aos seus esforços. Dentro de uma reflexão importante, nós sabemos que todos estão dentro da sua jornada e ele vai responder por aquilo, pelo que ele fez com o processo de ser liderado. E o outro com o processo de ser líder. O outro com o processo da riqueza. O outro com o processo de viver na escassez ou viver de uma forma um pouco inferior financeiramente. Numa palavra, solicita-se o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dúvida que cedo ou tarde terá de pagar. François Nicolai de Madeleine, cardeal de Merlo. Quando nós percebemos essa reflexão de 1863, a gente começa a mergulhar também em algumas questões que temos lá no Livro dos Espíritos, tá? Que nós temos, então, na questão 132, que tem lá uma questão que todo mundo, com certeza, escutou muitas vezes, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Quando a gente pega o texto inicial, tá? E o texto inicial, ele abre o quê? Ele abre lá no começo, a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá de prestar contas àquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar prazer de mandar, nem conforme supõe a maioria, daqueles que recebe, muitas coisas e que vivem muitas coisas na terra. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma coisa nem outra, tá? Então, o que seria isso? Daí ele continua de dentro. Se fosse um privilégio de suas personalidades, seria inalienável. E ele diz que tudo isso que Deus coloca tem um título de missão. Então é missão. Então, ter a questão da superioridade ou da inferioridade, do poder, e de ser subordinado a alguém, isso é um processo de missão. Por isso que quando nós vamos para a questão 132, coloca o seguinte: no começo tem lá, Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-lo a chegar à perfeição. Esse é o objetivo, tanto na riqueza quanto na pobreza, tanto na miséria quanto principalmente na bonança. Daí ele coloca nessa mesma questão algo muito importante. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então não podemos esquecer que dentro desse processo nós somos co-criadores de Deus também. Então existe uma missão maior, principalmente quando você tem várias vidas sobre o seu guarda-chuva, sobre a sua responsabilidade. Para executá-la é quem, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a sua matéria, com tudo aquilo que o mundo pode te oferecer, tanto de corpo, de condições físicas, de tudo. Então, tudo que você tem de material, começando pelo seu próprio corpo,
até toda a estrutura que é lhe dada para você poder viver e jornadear aqui, é um processo de cocriação. Você é missionário. Na questão, na questão, por exemplo, ele continua dizendo lá, né, no final dessa questão, é assim que concorremos para a obra geral. Ele próprio se adianta. Ou seja, todos nós nos adiantamos mediante a tudo isso que nós recebemos de oportunidades. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. E daí a gente percebe, na questão 133 também, tem a necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes. Se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal, Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Então, a gente percebe que, independente da nossa situação, nós estamos dentro de um processo de crescimento desde o estado de simples e ignorante. Desde o momento que a gente lascava uma pedra para fazer um fogo, até o momento hoje que a gente está com um iPad na mão, ou com um celular na mão, ou com toda essa tecnologia. O princípio material ele foi agindo e o processo evolucional, o processo principalmente de uma sociedade em crescimento, ela fez parte e é parte de um processo encarnatório. Então, quando nós vemos uma grande organização com pessoas de classes diferenciadas e com pessoas com poder aquisitivo diferenciado, são estruturas também necessárias para um processo de evolução. Porque, ora, eu preciso ter para poder proporcionar a outros espíritos e às outras almas um mundo melhor, uma vida melhor e uma jornada terrena melhor. Ora, eu sou essas almas que preciso de seres e pessoas superiores e com poder me orientando, sugestionando e melhorando o meu aspecto de pensamento e de racionalidade como espírito. Quando nós mergulhamos dentro dessa questão, né, a gente tem, mas então, de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem se isso não os isenta do sofrimento da vida corpórea? Ou que seja, daí você fala, nossa, eu estou tentando nessa jornada ser melhor, mas isso vai evitar alguma coisa? Né? Por que que eu tenho que ser do bem? Por que que eu tenho que o tempo inteiro buscar a paz, eu tenho que buscar a harmonia nos ambientes que eu frequento? Porque nessa questão de eu ter alguém sobre o meu, alguém me comandando, ou melhor dizendo, ele muitas vezes estando errado, eu preciso agir numa moralidade, eu preciso ser do bem, eu tenho que buscar esse tal de seres perfeito. Para que isso? Se eu vou continuar reencarnando e se eu vou continuar vivendo alguns desafios dentro desse meu processo de espírito? Os espíritos respondem, né, de uma forma muito simples. Chegam mais depressa ao fim. É para chegar mais depressa. Ao ser puro, a um mundo feliz, ao respirar melhor, ao ser um espírito feliz. Chegar mais depressa. Esse é o objetivo. Você vivendo em alguns momentos a questão da superioridade ou sendo inferior a alguém. Não importa, o que importa é o que você faz com esses dois cenários que são oferecidos dentro do processo encarnatório. E isso vai determinar se você vai chegar mais depressa ou não. As demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam destes defeitos. Está lá o cumprimento da questão 133. Isso mostra para a gente uma visão diferenciada de tudo isso. Voltando à temática central, né? Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Porque uma hora eu sou superior, uma hora eu sou inferior. Entenda esse inferior como uma conotação material. Porque na visão de Deus não tem isso. O que tem são missões diferentes. O que tem são experiências diferentes. O que tem, cada um galgando aquela aquisição de conteúdo terreno para ele poder ascensionar como espírito. Mas Kardec fez essa pergunta lá na 814. Por que que Deus concedeu a uns riqueza e poder e aos outros a miséria? Para provar a cada um de uma maneira diferente, tá? Aliás, vós sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las.
Muitas coisas o próprio Espírito escolheu. Muita coisa ele fez a escolha para galgar uma posição maior na divindade. Então, se tem a questão da riqueza e da pobreza, da miséria, do superior, do inferior, para que é tudo isso? Até mesmo dentro das questões sociais. É para que você consiga viver essas duas experiências e experimentar as maneiras diferentes, as provas. Experimentar as provas de maneira diferente. A 815. Qual dessas duas provas é mais perigosa para o homem? A da desgraça ou da riqueza? O inferior ou o superior? Tanto uma quanto outra. Eles respondem. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Olha só, a miséria, a dificuldade, ela provoca a lamentação contra a providência. Você não consegue ver a providência na sua vida. Você não consegue ver que você está de pé, que você tem as oportunidades. Um mudo de lamentações. Mas a riqueza leva a todos os excessos. Então, as duas, dentro das devidas proporções e das suas medidas, elas têm os seus problemas, né? Daí a gente coloca assim, Kardec, ele lá no final da questão 816, né, que é a questão que fala, se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para poder fazer o bem? Daí eles respondem, é justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável e tudo mais. Mas Kardec, abaixo da questão 816, ele faz um comentário maravilhoso. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e arriscadas quanto a miséria. Porque quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Quanto mais poder você tem, maiores são os meios de que se dispõe para fazer o bem e o mal, porque você tem mais oportunidades, muito mais oportunidades, para fazer o bem e para fazer o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico, olha que lindo isso, e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder. Um é a resignação, outro é o que ele vai fazer do seu poder, o uso do seu poder. Então, a riqueza e o poder despertam todas as paixões, Kardec fala, que nos prendem à matéria e nos distanciam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Daí Kardec encerra o comentário dele com essa frase, que está lá também na questão 266. Então, a gente percebe, então, quando a gente vê as entrelinhas do evangelho de hoje, nós percebemos que tem muitas coisas que a gente não pode deixar de pensar, né? Principalmente nessa questão da autoridade, voltando ao contexto, né? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas àquele que acha dela investido. Daí a gente vem aqui, assim como a pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser manancial a espalhar a fecundidade ao seu derretor, né? E daí a gente vê também que progresso você promoveu na vida das pessoas. Se te dei subordinados, não foi para que fizesse escravos da tua vontade, nem instrumento dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te quem era fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao seu seio. Isso é muito forte, é muito magnífico a gente ver esse texto de François. E, por outro lado, um outro ponto de atenção que temos aqui, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituindo isso uma prova para a sua humildade necessária ao seu adiantamento. Tá? Então, nós temos aqui, dentro dessa questão, né, nós temos aqui algo muito importante que nós discutimos hoje no texto, né, que nós temos aqui, que são os superiores e os inferiores. Mais uma vez, eu desejo a todos
não só um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa que está chegando por aí, as primeiras semanas do ano, mas eu desejo que você consiga fazer da sua jornada algo melhor. Fazer do seu espaço e tempo algo que você sinta orgulho cada vez mais dentro de sua jornada. Que Jesus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Uma ótima noite para você. Não sei que horário que você está assistindo o vídeo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, um ótimo tudo para você. Que Jesus te abençoe hoje sempre. Um abraço de Marcos Cuba, da Casa Espírita Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba. A gente se vê no próximo estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Gratidão e, mais uma vez, um feliz ano novo.